Há mais de 4.000 anos, nas margens férteis do Rio Amarelo, nasceu uma das civilizações mais antigas e influentes da humanidade. A China antiga não foi apenas o berço de dinastias poderosas, mas também o lar de filósofos famosos, o lar de grandes inventores da Era Antiga, o lar de poderosos guerreiros habilidosos e de fortes camponeses trabalhadores, que moldaram com suas mãos e ideias o destino de um império que atravessaria milênios. Neste pequeno documentário, mergulharemos na essência dessa civilização ancestral, revelando como era a vida nas aldeias, nos palácios e nos campos de batalha do império mais antigo do mundo. A história da China começa nas planícies do norte, banhadas pelo Rio Amarelo, o Huanghe, conhecido como o berço da civilização chinesa. Suas águas carregadas de sedimentos fertilizavam as terras, mas também traziam destruição com enchentes devastadoras. Foi ali que surgiram as primeiras aldeias agrícolas, por volta de 3000 a.C., habitadas por povos que cultivavam arroz e o milheto e que domesticavam porcos para a alimentação. Eles começaram a construir casas de barro endurecido. Com o tempo, esses pequenos povoados se transformaram em reinos. A primeira dinastia, conhecida como Xia, teria surgido por volta de 2070 a.C. Embora envolta em lendas, é considerada o início do governo dinástico chinês. Após ela veio a dinastia Shang, que deixou os primeiros registros escritos em ossos oraculares usados para adivinhações. Esses objetos sagrados revelam muito sobre a vida daquele tempo, crenças nos espíritos dos antepassados e nos rituais de sacrifício, e uma sociedade profundamente hierarquizada, onde o rei era visto como o intermediário entre os deuses e o povo. Seu poder vinha do mandato do céu, uma crença que perduraria por milênios. Segundo ela, o céu concedia o direito de governar apenas a quem fosse justo e sábio. Quando um imperador se tornava corrupto ou cruel, o céu retirava seu favor, permitindo que outro líder assumisse o trono. Essa ideia moldou toda a política chinesa antiga. Nas aldeias, a vida girava em torno da agricultura. O trabalho começava antes do amanhecer. Homens aravam a terra com enxadas de bronze e bois domesticados, enquanto as mulheres usavam o tear para fazer tecidos de seda. Elas também faziam jarros e tigelas de cerâmica, e cuidavam da casa e dos afazeres domésticos. O arroz e o milheto eram a base da alimentação, acompanhados de legumes, chá e, ocasionalmente, carne de porco ou peixe. A estrutura familiar era sagrada, o pai representava a autoridade máxima e os ancestrais eram venerados em altares domésticos. A crença aos antepassados era profunda. Achavam que eles continuavam a proteger e influenciar a vida dos vivos. Por isso, cada cerimônia, colheita ou decisão importante era feita em honra a eles. Enquanto o povo comum vivia em casas de barro e palha, a nobreza vivia em mansões com colunas de madeira, pátios internos e jardins com lagoas artificiais. Os aristocratas usavam roupas de seda tingidas com cores raras e se alimentavam com iguarias preparadas por cozinheiros da corte. Nas grandes cidades, o comércio era diversificado e florescia. Mercadores vendiam tecidos, cerâmicas, joias e especiarias. Caravanas percorriam longas distâncias, abrindo o que mais tarde seria conhecido como a Rota da Seda. Esse vasto caminho ligava a China ao Oriente Médio e à Europa, levando seda, porcelana e pólvora, e trazendo de volta ouro, cavalos e novas ideias. Por volta de 221 a.C., um nome mudaria o destino da China para sempre: Qin Shi Huang. Ele unificou os 7 grandes reinos que guerreavam entre si e se proclamou o primeiro imperador da China. Sob seu governo nasceu o Império Chinês como o conhecemos. Qin Shi Huang foi um líder temido e admirado. Mandou padronizar moedas, pesos, medidas e até a escrita. Iniciou a construção de uma gigantesca muralha para proteger o império de invasores do norte, o embrião da futura Grande Muralha da China. Ao mesmo tempo, impôs um regime rígido, queimando livros que contrariavam suas ideias e executando estudiosos opositores. Obcecado pela imortalidade, o imperador ordenou a criação de um gigantesco mausoléu guardado por mais de 8.000 soldados de terracota, uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Cada soldado possui um rosto único, como se representasse um exército real preparado para defendê-lo na vida após a morte. Com o tempo, novas dinastias sucederam a Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming e Qing. Cada uma deixou marcas profundas na cultura e no cotidiano do povo chinês.
Durante a dinastia Han, a China expandiu suas fronteiras e aperfeiçoou o confucionismo, uma filosofia que se tornaria o alicerce moral e político da sociedade. A China antiga não foi apenas uma potência militar e agrícola, foi também uma civilização de pensadores. No século VI a.C., surgiu Confúcio, o sábio que ensinou que a harmonia social nasce da virtude, do respeito à hierarquia e da prática do bem. Para Confúcio, a base de um império justo era a família. Se o filho respeitasse o pai e o súdito obedecesse ao governante, a ordem prevaleceria. Suas ideias inspiraram gerações de imperadores e moldaram o modo de vida chinês por mais de 2000 anos. Ao mesmo tempo, outras correntes floresciam. O taoísmo, fundado por Lao Tse, pregava a harmonia com a natureza e o equilíbrio entre as forças do yin e do yang. Já o legalismo, mais rigoroso, defendia que apenas leis severas e punições manteriam o povo sob controle, filosofia que Qin Shi Huang adotou com fervor. Essas três visões, confucionismo, taoísmo e legalismo, formaram a espinha dorsal do pensamento chinês. O equilíbrio entre elas guiava as decisões dos governantes, as crenças do povo e até a arte e a arquitetura da época. Para a maioria dos chineses antigos, a vida era simples e difícil. Camponeses representavam mais de 90% da população. Trabalhavam do amanhecer ao pôr do sol, dependendo das estações para plantar e colher. A agricultura era tão importante que os imperadores realizavam cerimônias públicas para abençoar as plantações. As casas camponesas eram construídas com barro, madeira e palha, com fogões a lenha e poucos móveis. A roupa comum era feita de cânhamo, enquanto a seda era reservada às classes superiores. Nas cidades, o cenário era outro. Mercadores, artesãos e estudiosos viviam cercados de mercados, templos e escolas. Pequenas oficinas de olaria produziam cerâmicas. Ferreiros em suas forjas produziam ferramentas de bronze, e mestres artesãos confeccionavam instrumentos musicais. A elite urbana valorizava a educação. O domínio da escrita e dos clássicos confucionistas era o caminho para ascender socialmente. Os exames imperiais, criados durante a dinastia Han, permitiam que homens comuns, se suficientemente cultos, se tornassem funcionários do governo. Era uma meritocracia antiga e rigorosa, que exigia anos de estudo e disciplina. Ser aprovado significava prestígio, riqueza e honra familiar. A posição da mulher na sociedade chinesa era definida pela tradição e pela obediência. Desde o nascimento, esperava-se que ela fosse submissa ao pai, depois ao marido e mais tarde ao filho mais velho. Apesar disso, muitas mulheres exerceram papéis notáveis ao longo da história. Durante a dinastia Tang, por exemplo, surgiram poetisas e artistas reconhecidas, como Li Qingzhao, cujas obras são celebradas até hoje. E, em meio ao domínio masculino, uma figura singular rompeu todas as barreiras. Wu Zetian, a única mulher a governar a China como imperatriz soberana. Sua inteligência e crueldade política marcaram profundamente o século VII. Nas aldeias, as mulheres eram responsáveis pela tecelagem, educação dos filhos e manutenção do lar. O bordado, a cerâmica e o preparo do chá eram símbolos de virtude e refinamento. A beleza feminina também seguia padrões rígidos. Pele clara, cabelos longos e penteados elaborados eram sinais de status e elegância. A espiritualidade estava presente em todos os aspectos da vida. Os chineses antigos acreditavam na força dos antepassados, nos espíritos da natureza e em divindades que controlavam o clima e a sorte. O taoísmo e o budismo se entrelaçaram ao longo dos séculos, dando origem a templos, festivais e rituais que ainda hoje fazem parte da cultura chinesa. Os templos eram lugares de meditação e oferendas. Monges viviam em montanhas isoladas, buscando a iluminação e o equilíbrio interior. A astrologia também desempenhava um papel importante. O calendário lunar determinava os dias sagrados, as colheitas e os casamentos. O zodíaco chinês, com seus 12 animais, simbolizava o ciclo da vida e a influência dos céus sobre o destino humano. A história da China é marcada por períodos de glória e de caos. As fronteiras do império eram constantemente ameaçadas por tribos nômades do norte, como os Xiongnu, ancestrais dos hunos. Para conter essas invasões, os imperadores ordenaram a construção de fortificações que, unidas, formariam a Grande Muralha da China. Com mais de 20 mil quilômetros de extensão, a muralha não era apenas uma barreira física, mas também um símbolo de unidade e resistência. Milhares de trabalhadores, camponeses, prisioneiros e soldados morreram durante sua construção, deixando um legado de sacrifício e perseverança. Os exércitos chineses eram disciplinados e engenhosos. Soldados usavam carros de guerra puxados por cavalos.
Eles também usavam bestas de repetição que atiravam dardos perfurantes. E seus generais usavam táticas militares baseadas na estratégia e na arte da guerra. Obras como A Arte da Guerra, escrita por Sun Tzu, revelam o pensamento militar refinado dessa civilização. Muito antes da Europa viver o Renascimento, a China já era um centro de inovação. Os chineses antigos inventaram o papel, a bússola, a pólvora e a impressão, 4 descobertas que mudaram o mundo. O papel, criado durante a dinastia Han, revolucionou a forma de registrar e transmitir conhecimento. A bússola, usada inicialmente para a adivinhação, se tornaria vital para a navegação marítima. A pólvora, descoberta por alquimistas taoístas, deu origem aos primeiros fogos de artifício e, mais tarde, às armas de fogo. A medicina também era avançada, baseada no equilíbrio do Yin e do Yang, incluía acupuntura, ervas medicinais e técnicas de respiração. Livros como o Huangdi Neijing, o clássico do Imperador Amarelo, ainda influenciam a medicina tradicional chinesa até hoje. A alma da China antiga se expressava através da arte. Pintores retratavam montanhas, rios e pássaros em telas de seda com pinceladas delicadas. Poetas celebravam o amor, a solidão e a natureza em versos imortais. A caligrafia era considerada uma forma de meditação e sabedoria. O traço perfeito revelava a virtude interior. A música também desempenhava um papel essencial. Instrumentos como o guqin, um tipo de cítara, eram tocados por sábios e nobres como forma de contemplação espiritual. Nas cortes imperiais, grandes banquetes eram acompanhados por danças, músicas e teatro. O teatro chinês, com suas máscaras coloridas e movimentos simbólicos, refletia mitos, lendas e valores morais. Cada cor, cada gesto, contava uma história sobre o bem, o mal, a lealdade e o destino. Com o passar dos séculos, o Império passou por ascensões e quedas. Guerras civis, invasões estrangeiras e intrigas palacianas enfraqueceram sua estrutura. No século XIX, a pressão ocidental e interna levaria à queda da última dinastia, a Qing, encerrando mais de 2000 anos de domínio imperial. Mas mesmo após o fim dos imperadores, a essência da China antiga nunca desapareceu. O respeito à família, a busca pela harmonia, o amor pela natureza e o valor do conhecimento ainda moldam a vida chinesa moderna. A China antiga foi mais do que um império. Foi um mundo inteiro em si. Um universo de crenças, tradições e sabedoria que resistiu ao tempo. Das planícies do Rio Amarelo aos palácios da Cidade Proibida, cada pedra, cada pergaminho e cada poema contam uma história sobre a persistência humana. A civilização que começou há mais de 4000 anos continua viva em cada símbolo, em cada palavra e em cada olhar do povo chinês. E talvez essa seja a verdadeira herança do império mais antigo do mundo, a capacidade de se transformar sem perder sua alma. Um legado que atravessa os séculos e que ainda hoje nos ensina sobre equilíbrio, respeito e a eterna busca pela harmonia entre o homem e o universo. E aqui chega ao fim nosso mini documentário. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para notificações dos próximos vídeos do canal. Muito obrigado e até a próxima!